Philip K. Dick, Ubik, capítulo 5. Não vou participar do concurso de Frug, Ellen. Tô com o estômago revirado. Vou te dar um Ubik. Com o Ubik você retoma a essência das coisas. Ingerido conforme as orientações, Ubik acelera o alívio da cabeça e do estômago. Lembre-se, Ubik está apenas a segundos de distância. Evite o uso prolongado. Durante os longos dias de inatividade forçada e artificial, a antitelepata Tippi Jackson dormia regularmente até o meio-dia. Um eletrodo implantado no cérebro estimulava o sono REM, Tremolo Rapid Eye Movement, movimento extremamente rápido dos olhos, perpetuamente, de modo que, enquanto estava aconchegada entre os lençóis de percal, tinha muito o que fazer. Naquele momento em particular, seu estado onírico artificialmente induzido concentrava-se num funcionário mítico de Hollis, dotado de enormes poderes psionicos. Todos os outros inerciais do sistema Sol haviam desistido ou derretido até virar toicinho. Pelo processo de eliminação, a tarefa de neutralizar o campo gerado por aquela entidade sobrenatural havia recaído sobre ela. Não posso ser eu mesmo enquanto você estiver por perto. Seu obscuro oponente informou. No rosto, uma expressão brutal de ódio formou-se, dando-lhe a aparência de um esquilo psicótico. No sonho, Type respondeu. Talvez a sua definição de autossistema careça de limites autênticos. Você construiu uma estrutura de personalidade precária com base em fatores inconscientes sobre os quais não tem nenhum controle. Por isso sente-se ameaçado por mim. Você não é funcionária de uma organização de prudência? Indagou o telepata de Hollis, olhando nervoso à sua volta. Se você é o talento estupendo que afirma ser, disse Type. Pode descobrir isso lendo minha mente. Não posso ler a mente de ninguém, disse o telepata. Meu talento acabou. Deixarei você falar com meu irmão, Bill. Vem, Bill. Fale com esta moça. Gostou dela? Bill, mais ou menos parecido com o irmão telepata, disse. Gostei dela porque sou um precog e ela não altera as minhas ações. Ele arrastou o pé no chão e abriu um sorriso, revelando grandes dentes opacos, tão sem corte quanto uma pá. Eu, que privado sou da harmoniosa proporção, erro de formação, obra da natureza enganadora, ele fez uma pausa franzindo a testa. Como é que é mesmo, Matt? Perguntou ao irmão. Disforme, inacabado, lançado antes do tempo para este mundo que respira, quando muito meio feito, disse Matt, o telepata que lembrava um esquilo, coçando o pelo com ar meditativo. Ah, é? Bill, o precog, concordou com a cabeça. Lembrei. E de tal modo imperfeito e tão fora de estação que os cães me ladram quando passo, cocheando perto deles. De Ricardo III, esclareceu a Type. Os dois irmãos abriram um sorriso. Até os incisivos eram cegos, como se sua dieta consistisse de sementes cruas. Type perguntou. O que significa? Significa, Matt e Bill responderam em uníssono, que vamos pegar você. O vidifone tocou, despertando Type. Cambaleando Grog até o aparelho, atrapalhada por bolhas coloridas flutuantes, pestanejando, ergueu o fone e disse. Alô? Nossa, já é tarde, pensou, ao ver o relógio. Estou me transformando num vegetal. O rosto de Glenn Hunster surgiu na tela. Olá, Sr. Hunster, ela disse, mantendo-se fora do alcance do scanner. Apareceu o trabalho para mim? Ah, Sra. Jackson. Fico contente em encontrá-la. Um grupo está se formando sob a minha direção e de Joe Sheep. 11 ao todo. Uma tarefa importante para os escolhidos. Estamos examinando o histórico de todos. Joey acha que o seu parece ser bom, e tendo a concordar. Quanto tempo deve levar para vir até aqui?
A voz soava satisfatoriamente otimista, mas na pequena tela seu rosto parecia sobrecarregado e aflito. Type disse: para este, terei que viajar para... Sim, terá que fazer as malas, disse ele, em tom de repreensão. Temos que estar sempre prontos e de malas feitas o tempo todo. É uma regra que jamais quero ver desrespeitada, especialmente num caso como este, em que o tempo é um fator importante. Minhas malas estão feitas. Estarei no escritório de Nova York em 15 minutos. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar um bilhete para o meu marido, que está no trabalho. Bom, está bem, disse Hamster, parecendo preocupado. Provavelmente já estava lendo o próximo nome da lista. Tchau, senhora Jackson. Desligou. Que sonho estranho, ela pensou enquanto desabotoava com pressa o pijama e corria de volta ao quarto para pegar as roupas. De onde Bill e Matt disseram ser aquela poesia? Ricardo III, ela se lembrou, vendo mais uma vez em sua mente seus dentes grandes e robustos, as cabeças sem forma, lembrando maçanetas idênticas, com tufos de cabelo avermelhado crescendo feito erva daninha. Acho que eu nunca li Ricardo III, ela percebeu. Ou se li, deve ter sido há anos, quando era criança. Como você pode sonhar com versos de uma poesia que não conhece? Ela se perguntou. Talvez um telepata de verdade, não onírico, estivesse em contato comigo enquanto eu dormia, ou um telepata e um precog trabalhando juntos, do modo como vi no sonho. Pode ser uma boa ideia perguntar ao nosso departamento de pesquisa se existe alguma chance, ainda que remota, de haver empregados de Hollis que sejam irmãos, chamados Matt e Bill. Perplexa e irrequieta, começou a se vestir o mais rápido que podia. Acendendo um palma supremo, Cuesta Ray, autêntico de Havana, Glenn Hamster recostou-se em sua cadeira nobre, apertou uma tecla do interfone e disse: preencha um cheque de prêmio, Sra. Frick, nominal para Didi Ashwood, no valor de 100 pós-créditos. Sim, Sr. Hamster. Ele observava Didi Ashwood, que andava com uma inquietude maníaca de um lado para o outro do grande escritório com piso de madeira de lei genuína, no qual os pés pisavam fazendo um som irritante. Joe Chip não parece capaz de me dizer o que ela faz, disse Hamster. Joe Chip é um chapado, disse Didi. Como é que ela, essa tal de Pat, consegue voltar no tempo e ninguém mais consegue? Aposto que esse talento não é novo. Vocês, observadores, é que devem ter deixado passar até agora. De qualquer modo, não tem lógica ela ser contratada por uma organização de prudência. É um talento, não um antitalento. Negociamos em... Como expliquei e como Joe indicou no relatório de teste, ela tira os precogs do serviço. Mas isso é só um efeito colateral. Hamster refletiu mal-humorado. Joe acha que ela é perigosa. Não sei por quê. Perguntou a ele por quê? Ele resmungou do jeito que sempre faz. Joe nunca tem explicações, só palpites. Por outro lado, quer incluí-la na Operação Mickey. Ele remexeu, revirou os documentos do departamento pessoal, reagrupando sobre a mesa. Peça a Joe para vir aqui para vermos se o nosso grupo de 11 está formado. Olhou o relógio. Devem estar quase chegando. Vou dizer na cara do Joe que ele é um louco de incluir essa tal de Pat Conley. Já que ela é tão perigosa, você não acha, Didi? Tem uma coisa rolando entre eles. Que tipo de coisa? Um acerto sexual. Joe não tem acertos sexuais. Nina Fried leu a mente dele outro dia e ele é pobre demais até para... Ele parou de falar porque a porta do escritório abriu. Sra. Frick entrou vacilante, trazendo o cheque do prêmio de Didi para ser assinado. Eu sei por que ele quer que ela participe da operação, Mickey. Hamster disse ao rabiscar a assinatura no cheque. Para poder ficar de olho nela. Ele também vai medir o campo Psi a despeito do que o cliente pediu. Temos de saber o que vamos enfrentar. Obrigado, Sra. Frick.
Ele a dispensou com um gesto e estendeu o cheque para Didi Ashwood. Digamos que a gente não meça o campo Psy, e ele acabe sendo intenso demais para os nossos inerciais. Quem que leva a culpa? Nós, disse Didi. Disse a eles que 11 não eram suficientes. Estamos fornecendo o que temos de melhor. Estamos fazendo o máximo que podemos. Afinal, ter Stanton Meek como cliente é uma questão de grande importância para nós. Incrível como alguém tão rico e poderoso como Meek pode ter tanta falta de visão, ser tão avaro. Senhora Frick, Joe está aí fora? Joe Shipp? Senhora Frick disse. Sr. Shipp está na antessala, com outras pessoas. Quantas pessoas, Senhora Frick? 10 ou 11? Eu diria mais ou menos esse número, Sr. Hunster. Por aí. Para Didi Ashwood, Hunster disse. É o grupo. Quero vê-los, todos eles, juntos, antes de partirem para a Luna. Para a Senhora Frick disse. Mande-os entrar. Deu uma tragada vigorosa em seu charuto verde. Ela girou e saiu. Sabemos, disse Hunster a Didi, que eles funcionam bem como indivíduos. Está tudo aqui, registrado em papel. Ele chacoalhou os documentos sobre a mesa. Mas, e juntos? Qual a força de um contracampo polinencefálico gerado por todos juntos? Pergunte-se isso. Didi, essa é a pergunta a ser feita. Acho que o tempo dirá, disse Didi Ashwood. Estou nesse negócio há muito tempo. Da antessala, as pessoas começaram a entrar em fila. Esta é a minha contribuição à civilização contemporânea. Bem colocado, disse Didi. O senhor é um policial preservando a privacidade humana. Sabe o que Ray Hollis diz sobre nós? Ele acha que estamos tentando fazer o relógio andar para trás. Hunster encarou os indivíduos que começavam a encher seu escritório. Eles se juntavam uns ao lado dos outros. Nenhum deles falava. Esperavam por ele. Que bando mais misturado, pensou ele, com pessimismo. Uma garota magra, feita um palito, de óculos e cabelos lisos, amarelo-limão, usando um chapéu de cowboy. Mantilha de renda preta e bermuda. Essa era Eddie Dorn, uma mulher morena, bonita, mais velha, de olhar traiçoeiro e perturbador, que usava um sari de seda, hobby de nylon e meias soquetes. France alguma coisa, uma esquizofrênica de meio período, que imaginava que seres sencientes de Betelgeuse pousavam, de vez em quando, no teto do seu prédio contábil. Um adolescente de cabelo lanoso, envolto numa nuvem de orgulho cínico e superioridade, com um vestido havaiano florido e calça de elastano. Este Hunster nunca encontrara antes. E assim foi, 5 mulheres e, ele contou, 5 homens. Estava faltando alguém. À frente de Joe Shipp, a garota ardente e sombria, Patricia Conley, entrou. Era a 11ª. O grupo todo havia aparecido. Veio rápido, Sra. Jackson. Ele disse à mulher de 30 e poucos anos, masculina e de cor arenosa, que usava uma calça de lã de vicunha sintética e um moletom cinza que já teve a estampa do retrato, agora desbotado, do rosto de Bertrand Lord Russell. Você teve menos tempo que qualquer outro, visto que foi a última a ser notificada por mim. Type Jackson deu um sorriso sem energia e de cor arenosa. Alguns de vocês eu conheço, disse Hunster, levantando-se da cadeira, indicando com a mão que eles deveriam encontrar cadeiras e ficar à vontade, fumar se necessário. Senhorita Dawn, Sr. Shipp e eu a escolhemos por sua atividade de primeira linha perante Sam Doyle Melipone, quem acabou perdendo de vista sem ter tido nenhuma culpa. Obrigada, Sr. Hunster, disse Eddie Dorn, com um pingo de voz curto e tímido. Ela corou e olhou fixamente para a parede distante. É ótimo fazer parte deste novo empreendimento, acrescentou com uma convicção subnutrida. Qual de vocês é Al Hammond? Perguntou Hunster, consultando seus documentos. O negro excessivamente alto, ombros curvados para a frente, uma expressão suave no rosto alongado,
Fez um movimento para se identificar. É a primeira vez que nos encontramos, disse Hamster, lendo o material do arquivo de Al Hammond. Sua colocação é a mais alta entre os nossos antiprecogs. Eu deveria, é claro, ter dado um jeito de tê-lo conhecido antes. Quantos de vocês são antiprecogs? Outras mãos apareceram. Vocês 4, disse Hamster. Sem dúvida, tirarão grande proveito de conhecer e trabalhar com a descoberta mais recente de Didi Ashwood, que restringe os precogs a partir de um novo princípio. Talvez a própria senhorita Conley possa descrever o processo para nós. Ele acenou com a cabeça na direção de Pat. E viu-se parado diante de uma vitrine na Quinta Avenida, de uma loja de moedas raras. Estava analisando $1 americano de ouro fora de circulação e se perguntando se teria dinheiro suficiente para acrescentá-lo à sua coleção. Que coleção? Ele se perguntou espantado. Não coleciono moedas? O que estou fazendo aqui? E há quanto tempo estou andando por aí, olhando vitrines, quando deveria estar no meu escritório supervisionando? Ele não conseguia lembrar o que costumava supervisionar. Algum tipo de negócio que lidava com pessoas com habilidades, talentos especiais. Fechou os olhos, tentando focar a mente. Não, tive que desistir disso. Ele se deu conta. Por causa de uma coronária no ano passado, tive que me aposentar. Mas estava bem ali, lembrou-se. Apenas segundos atrás, no meu escritório, falando com um grupo de pessoas sobre um novo projeto. Fechou os olhos. Acabou-se, ele pensou, confuso. Tudo o que construí. Ao abrir os olhos, viu que estava de volta no escritório. Estava de frente para Didi Ashwood, Joy Shipp e uma garota morena intensamente atraente, cujo nome não recordava. Fora isso, seu escritório estava vazio, o que, por razões que não entendia, pareceu-lhe estranho. Senhor Hamster, disse Joy Shipp, quero que conheça Patricia Conley. A garota disse, fico contente em finalmente poder conhecê-lo, Sr. Hamster. Ela riu e seus olhos brilharam de forma exultante. Hamster não sabia por quê. Ela está fazendo alguma coisa, percebeu Joy Shipp. Pat, ele disse em voz alta, não consigo compreender direito, mas as coisas estão diferentes. Ele ficou olhando para o escritório, parecia estar como sempre. Carpete chamativo demais, um excesso de objetos de arte não relacionados. Nas paredes, quadros sem absolutamente nenhum mérito artístico. Glenn Hamster não havia mudado. Desgrenhado e envelhecido, o rosto enrugado e mergulhado em pensamentos. Devolveu a Joy o olhar de espanto. Ele também parecia perplexo. Perto da janela, Didi Ashwood, usando sua pantalona garbosa, habitual, de casca de bétula, cinto de corda de cânhamo, blusa rendada transparente e chapéu alto de maquinista. Deu de ombros, indiferente. Era óbvio que não via nada de errado. Nada está diferente, disse Pat. Tudo está diferente, Joy disse a ela. Você deve ter voltado no tempo e nos colocado numa rota diferente. Não posso provar e não consigo especificar a natureza das mudanças. Nada de brigas de casal durante o expediente, disse Hamster, carrancudo. Joy, espantado, disse, brigas de casal? Depois viu no dedo de Pat o anel, prata, trabalhado e jade. Lembrou-se de tê-la ajudado a escolher. 2 dias, pensou, antes de nos casarmos. Isso foi há mais de 1 ano, apesar de fato de eu estar tão mal financeiramente naquela época. Isso, é claro, mudou. Pat, com seu salário, sua propensão a pensar em dinheiro, arrumou a situação para todo sempre. De todo modo, continuando, disse Hamster, temos cada um de nós de nos perguntar por que Stanton Meek passou seu negócio para uma organização de prudência que não a nossa. Em termos lógicos, deveríamos ter conseguido o contrato. Somos os melhores no ramo, estamos localizados em Nova York, onde Meek geralmente prefere fazer negócio. Tem alguma teoria, senhorita Shipp? Ele olhou esperançoso na direção de Pat. Pat perguntou, quer realmente saber, Sr. Hamster? Sim, ele acenou com um movimento vigoroso de cabeça.
Gostaria muito de saber. Fui eu, disse Pat. Como? Com meu talento. Que talento? Você não possui talento, é a esposa do Joe Shipp. A janela de Dee Ashwood disse. Você veio nos encontrar para irmos almoçar. Eu, você e Joey. Ela possui um talento, disse Joey. Tentou se lembrar, mas já havia se tornado obscuro. A memória enfraquecia mais à medida que tentava trazê-la de volta. Outra rota no tempo, pensou. O passado. Fora isso, não conseguia compreender mais. A memória acabava ali. Minha esposa, pensou, é única. É capaz de fazer algo que ninguém mais na Terra consegue. Nesse caso, por que não trabalha para Hamster e associados? Algo está errado. Você mediu? Hamster perguntou-lhe. Bom, é o seu trabalho. Parece que mediu. Parece seguro do que está dizendo. Não estou seguro do que digo, disse Joey, mas estou seguro do quanto a minha esposa disse a si mesmo. Vou pegar meu equipamento de teste. Veremos que tipo de campo ela cria. Ah, o que é isso, Joey? Hamster nervoso. Se a sua esposa tem um talento ou antitalento, você teria medido há pelo menos um ano. Não estaria descobrindo agora. Apertou um botão no interfone da mesa. Pessoal, temos um arquivo da senhora Shipp? Patrícia Shipp. Após uma pausa, a voz pelo interfone disse. Nenhum arquivo sobre a senhora Shipp. Com seu nome de solteira, talvez? Conley, disse Joey. Patrícia Conley. Mais uma pausa. Sobre a senhorita Patrícia Conley, temos 2 itens. Um relatório de observação inicial feito pelo Sr. Ashwood e, em seguida, resultados dos testes feitos pelo Sr. Shipp. Da bandeja do interfone, reproduções dos 2 documentos foram saindo aos poucos e caíram sobre a mesa. Ao examinar as descobertas de Joey Shipp, Hamster disse bravo. Joey, é melhor olhar isto, venha. Ele bateu com o dedo na página e Joey, aproximando-se, viu as 2 cruzes sublinhadas. Ele e Hamster se entreolharam, depois olharam para Pat. Sei o que está escrito, disse ela, inabalável. Poder inacreditável. Campo antipsai de alcance único. Ela se concentrou, visivelmente tentando se lembrar das palavras exatas. Provavelmente capaz. Nós conseguimos, sim, o contrato com Mick. Hamster disse a Joey Shipp, e tinha um grupo de 11 inerciais aqui dentro. Aí sugeri a ela que, Joey disse, que ela mostrasse ao grupo o que era capaz de fazer. Foi o que ela fez. Fez exatamente isso. Minha avaliação estava correta. Passou a ponta do dedo sobre os símbolos de perigo na parte de baixo da folha. Minha esposa. Não sou sua esposa, disse Pat. Mudei isso também. Quer que volte a ser como era antes? Nenhuma mudança, nem mesmo nos detalhes? Isso não vai mostrar muita coisa aos seus inerciais. Por outro lado, não estão sabendo mesmo. A menos que algum deles tenha retido uma memória vestigial, como Joey fez. A essa altura, no entanto, ela já deve ter sumido. Hamster disse em tom ácido. Eu gostaria de ter o contrato de Mick de volta, no mínimo isso. Quando eu descubro, disse Dee Ashwood. Eu descubro. Ele havia empalidecido. Você certamente sabe encontrar talentos, disse Hamster. O interfone tocou, e a voz velha e tremida da Sra. Frick estridulou. Um grupo de inerciais aguarda para falar com o senhor. Estão dizendo que foram chamados pelo senhor para um projeto de trabalho conjunto. Está disponível para falar com eles? Mande-os entrar. Pat disse. Vou ficar com o anel. Ela exibiu a aliança de prata e jade que, em outra rota do tempo, ela e Joe haviam escolhido. Pelo menos isso ela havia decidido reter do mundo alternativo. Ele se perguntava qual. Se havia alguma base legal ela também havia mantido. Nenhuma, ele esperava. Sabiamente, porém, não disse nada. Melhor nem perguntar. A porta do escritório abriu-se e, aos pares, os inerciais entraram. Ficaram parados, incertos por um momento. Depois começaram a se sentar de frente para a mesa de Hamster. Hamster os olhou fixamente. Depois passou a mão no ninho de rato de documentos da escrivaninha. Obviamente tentava determinar se Pat havia modificado,
de alguma forma, a composição do grupo. Ed Dorn, ele disse. Sim, você está aqui. Ele olhou de relance para ela. Em seguida, para o homem ao lado dela. Hammond? Ok, Hammond. Type Jackson? Ele observava com olhar inquiridor. Vim o mais rápido que pude, disse a senhora Jackson. Não me deu muito tempo, Sr. Hunster. John Hyde, prosseguiu. O adolescente com o cabelo desgrenhado e lanoso grunhiu em resposta. Sua arrogância, notou Joey, parecia ter regredido. O garoto agora parecia introvertido e até um pouco abalado. Seria interessante, pensou Joey, descobrir do que ele se lembrava, do que todos eles, individual e coletivamente, se lembravam. Francesca Spanish, disse Hunster. A mulher morena e luminosa, com ar de cigana que irradiava uma tensão dissonante peculiar, pronunciou-se. Durante os últimos minutos, Sr. Hunster, enquanto esperávamos na antessala, vozes misteriosas surgiram para mim e me disseram umas coisas. Você é Francesca Spanish? Hunster perguntou paciente. Ele parecia mais cansado que de costume. Sou, sempre fui e sempre serei. A voz da senhorita Spanish vibrava com ficção. Posso lhe contar o que as vozes me revelaram? Possivelmente mais tarde, disse Hunster, passando para o próximo documento do departamento pessoal. Tem que ser dito, declarou a senhorita Spanish, vibrante. Tudo bem, disse Hunster. Vamos fazer uma pausa de alguns minutos. Abriu uma gaveta da mesa, retirou um de seus comprimidos de anfetamina, tomou sem água. Vamos ouvir o que as vozes lhe revelaram, senhorita Spanish. Ele olhou rapidamente na direção de Joey, dando de ombros. Alguém, disse a senhorita Spanish, acabou de nos transferir, a todos nós, para outro mundo. Nós o habitamos, vivemos nele como seus cidadãos, e depois uma agência espiritual vasta e que a tudo abarca nos devolveu a este mundo, nosso universo legítimo. É Pat, disse Joey Shipp. Pat Conley, que acabou de entrar para a firma hoje. Tito Apostos, disse Hunster. Você está aqui? Ele estendeu o pescoço examinando as pessoas sentadas pela sala. Um homem careca com o cavanhaque balançando apontou para si mesmo. Usava uma calça de lamê dourado, fora de moda e apertada nos quadris, mas que de alguma forma criava um efeito estiloso. Talvez os botões do tamanho de um ovo, da blusa verde alga, com manguitos ajudasse. De todo modo, ele transpirava uma dignidade grandiosa, uma imponência acima da média. Joey ficou impressionado. Dom Danny, disse Hunster. Aqui, senhor, declarou uma voz de barítono, confiante como a de um gato siamês, originada de um indivíduo delgado e com ar determinado, sentado com uma postura rígida, mãos sobre os joelhos. Usava um vestido dirtil, de poliéster, cabelo longo preso numa rede, calça de vaqueiro com estrelas de prata falsas e sandálias. Você é um animador, disse Hunster, lendo a folha apropriada. O único que usamos. Para Joey disse, me pergunto se vamos precisar dele. Talvez devêssemos substituir por outro antitelepático. Quanto mais deles, melhor. Joey disse, temos que cobrir tudo, uma vez que não sabemos onde estamos nos metendo. Acho que sim, Hunster concordou. Ok, semimundo. Um jovem de nariz inexpressivo vestindo uma maxi-saia com uma cabeça pequena que lembrava um melão, ergueu a mão num gesto espasmódico, vacilante, como um tique, como se, pensou Joey, o corpo anêmico o tivesse feito por conta própria. Ele conhecia aquela pessoa em particular. Mundo parecia anos mais jovens que sua idade cronológica. Tanto o processo de crescimento mental quanto o físico haviam cessado para ele há muito tempo. Tecnicamente, Mundo possuía a inteligência de um guaxinim. Era capaz de andar, respirar, tomar banho e até, de certo modo, falar. Sua habilidade antitelepática, no entanto, era considerável. Uma vez sozinho, ele havia anulado Sam Doyle Melipone.
A revista interna da firma havia comentado o caso sem parar, durante meses. Ah, sim, disse Hamster. Agora chegamos a Wainwright. Como sempre, quando a oportunidade surgia, Joey olhava perspicaz e longamente para a garota que, se tivesse conseguido, seria sua amante ou, melhor ainda, sua esposa. Não parecia possível que Wainwright tivesse nascido com o mesmo sangue e os mesmos órgãos internos das outras pessoas. Próximo a ela, ele se sentia um sujeito atarracado, oleoso, suado e inculto, cujo estômago roncava e que respirava ruidosamente. Perto dela, ele se tornava consciente dos mecanismos físicos que o mantinham vivo. Dentro dele, mecanismos, tubos, válvulas, compressores de gás e correias de ventilador tinham de funcionar, barulhentos, numa tarefa perdida, um trabalho destinado ao fracasso. Ao ver o rosto dela, ele descobria que o seu próprio consistia numa máscara de mau gosto. A percepção do corpo dela fazia com que, se ele se sentisse como um brinquedo de corda de segunda. Todas as cores dela tinham um aspecto sutil, uma iluminação indireta. Os olhos, aquelas pedras verdes lapidadas, olhavam impassíveis para tudo. Ele nunca vira medo neles, nem aversão, nem desprezo. O que via, aceitava. Geralmente parecia calma, mas, mais do que isso, ela lhe dava a impressão de ser durável, imperturbada e tranquila, não sujeita a desgaste, fadiga ou doenças físicas e deterioração. Ela provavelmente tinha 25, 26 anos, mas ele não conseguia imaginá-la com aparência mais jovem. Certamente nunca iria parecer mais velha. Tinha controle demais sobre si mesmo, sobre a realidade externa para isso. Estou aqui, disse Wendy, com suavidade e tranquilidade. Hamster acenou com a cabeça. Ok. Com isso resta Fred Zafsky. Ele fixou o olhar num indivíduo lânguido, de pés grandes, meia-idade e aparência pouco natural, com cabelo grudado na cabeça, pele turva, além de um pomo de Adão peculiar e ressaltado. Usava para a ocasião um tubinho cor de bunda de babuíno. Deve ser você. Acertou, concordou Zafsky, e deu um risinho de desdém. Incrível, não? Nossa, disse Hamster, balançando a cabeça. Bem, temos que incluir um antiparacinético por segurança. E é você. Ele jogou os documentos na mesa e procurou seu charuto verde. Para Joey disse, este é o grupo, mas você e eu. Agora, alguma mudança de última hora que queira fazer? Estou satisfeito, disse Joey. Acredita que esse grupo de inerciais seja a melhor combinação em que podemos pensar? Hamster perguntou concentrado. Sim, disse Joey, mas ele sabia que não. Não era algo que ele pudesse determinar com clareza. Certamente não era racional. Em termos de potencial, a capacidade de contracampo dos 11 inerciais tinha de ser considerada enorme. E ainda assim, Senhor Chip, posso dispor de um segundo do seu tempo? Senhor Apostos, careca e barbudo, a calça de lamê dourado reluzindo, puxou o braço de Joey. Eu poderia discutir uma experiência que tive ontem, tarde da noite? Num estado hipnagógico, parece que contatei um ou dois do pessoal de Hollis, um telepata que claramente operava em combinação com um dos precogs deles. Acho que devo contar ao Sr. Hamster? É importante? Hesitante, Joey Chip olhou na direção de Hamster. Sentado em sua cadeira valorosa e querida, tentando reacender seu charuto genuíno de Havana, ele parecia terrivelmente cansado. As dobras do rosto pendiam. Não, disse Joey. Deixa para lá. Senhoras e senhores, disse Hamster, erguendo a voz acima do barulho geral. Partiremos agora para a Luna, vocês, os 11 inerciais, Joey Chip e eu, e a representante do nosso cliente, Zoe Reed. 14 de nós no total. Usaremos nossa própria nave. Ele pegou o relógio redondo de bolso, de ouro e anacrônico,
e examinou. 3h30. O Redfall 2 decolará do campo do terraço às 4. Fechou o relógio com um estalo e o colocou de volta no bolso da faixa de seda. Bem, Joy, estamos nessa para o que der e vier. Queria que tivéssemos um precog residente que pudesse dar uma olhada adiante para nós. Seu rosto e sua voz enfraqueciam-se com a preocupação e a ansiedade, o peso irreversível da responsabilidade e dos anos.